Nossa convidada de hoje é psicóloga, formada no interior do Rio Grande do Sul. Trabalhou no Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Saiu pelo Brasil, virando funcionária pública em Aracaju, Sergipe. De repente, a ONG Médicos Sem Fronteiras entrou na vida dela e ela passou a ser chamada para algumas missões não tão convidativas como cuidar da saúde mental dos desabrigados pelo terremoto do Haiti ou de prisioneiros num conflito étnico no Quirguistão ou ainda de mulheres estupradas no Congo. Ela gosta muito do que faz. Diz que de nada serve seu diploma se não puder fazer alguma coisa pelas pessoas. Não importa quais. Quem é ela? Madre Teresa de Calcutá? Joana d'Arc? Não. Ela é Débora Noal. Débora Noal. Os curdos dizem que as pessoas procuram fazer na vida só aquilo que lhes cura os males da alma. É o seu caso? É possível, acho que também é o meu caso, mas acho que não só. Acho que seria reducionismo demais da minha parte pensar que fosse só isso. No meu sentir, pelo menos, não é só isso, é também. Mas eu acho que uma vida sem prazer, ela não se sustenta. E então, foi prazer que te levou para Aracaju, numa cobertura de frente para o mar? Que males da alma moravam contigo em Aracaju? Muitos males da alma moravam comigo em Aracaju. Entre eles, as dores também. Eu sempre fui uma pessoa inquieta, muito inquieta. E homens? Se tinha homens? Em Aracaju. Eu namorei muitas pessoas ao longo desta trajetória. Inclusive, fui... Precisava muito? Do quê? Precisava namorar muito? Precisava, faz parte, é uma parte da plenitude da humanidade e eu me sinto bem humana. Como surgiu essa coisa de Médicos Sem Fronteiras? O Médicos Sem Fronteiras entrou com um encontro mesmo de necessidades. Eu sempre senti muita necessidade de conhecer o humano do mundo, seja o perverso do humano, seja a beleza do humano, seja a delicadeza do humano. Qual foi sua primeira missão? Foi no Haiti, foi em 2008, depois do furacão. Você largou tudo para ir? O que mais te marcou na passagem pelo Haiti? Da primeira, da segunda ou da terceira vez? Na 10ª. 10ª eu não passei, mas para mim o que mais me marcou foi na terceira vez uma pergunta de uma pessoa que se chama Aluc. E ele me perguntou, logo depois, 24 horas depois do terremoto, ele tinha acabado de perder os braços e era uma pessoa que trabalhava com os braços. E ele me perguntou, no meio de uma madrugada, 3h30 da madrugada, a única pessoa acordada dentro de um centro de urgência, ele falou, você sabe o que é perder os braços no Haiti? Quer dizer que você experimentou o terremoto? Eu experimentei o terremoto. Eu cheguei menos de 24 horas depois do terremoto de 2010. E é absolutamente assustador. Eu diria que é pior que um filme de terror, porque é de um terror que você não consegue imaginar a magnitude dele, de onde vem. Porque vem da dor do outro, mas vem da sua dor, da dor da sua impotência. Você olha o outro e você não tem noção de toda a magnitude da necessidade do outro. E isso dói, porque você está vendo as pessoas escavando a terra com a própria mão e as pessoas te gritando, te pedindo, te implorando por ajuda e você sabe que você não sabe fazer isso. O que eu sei é ajudar a aliviar a dor humana, eu não sei escavar, eu não sei resgatar embaixo de escombros. E isso eu sabia que eu não podia fazer, porque eu podia prejudicar muito mais quem estava embaixo dos escombros, mas também poderia perder minha própria vida e perder o foco da minha missão, que era ajudar a aliviar o sofrimento do outro. Agora, os Médicos Sem Fronteiras estão, de alguma forma, a serviço de poderes locais? Não. Bem pelo contrário, essa é uma das razões de eu ter desejado entrar nesta organização especificamente, porque ela tem toda uma construção de não vinculação com uma política partidária e toda uma vinculação com o cuidado do outro.
É uma organização que se sustenta com doações de pessoas físicas. Uma pessoa como você, uma pessoa como eu, que tem desejo, acredita que pode fazer alguma coisa e que doa esse dinheiro. Frase sua: somos os ateus sem fronteiras. Explique. É uma organização, como eu disse, que não tem vínculos nem de estruturas de poder partidário, tampouco de religião. São pessoas que não militam por uma bandeira, que não cuidam por uma bandeira, seja ela da religião, seja ela de qualquer outro nível. Isso dá um prazer no sentido de que eu posso trabalhar com todas as religiões do mundo, porque são pessoas que trabalham nessas religiões. Tem coisas erradas, tem coisas que nós não concordamos, tem, mas o cuidado está para além disso. Muitas vezes são pessoas perversas que a gente cuida, são pessoas que fazem parte de uma luta armada, são pessoas que matam, são pessoas que estupram. Mas eu estou ali para cuidar, eu não estou ali para julgar. Essas pessoas são as melhores? São as melhores e as piores, são pessoas, são humanas, com tudo Os que tem Médicos Sem direito. Fronteiras ganham bem? Não, não. Eu estou rindo, mas não deveria rir. Não, não ganham. Conte para mim, o que foi fazer no Congo sabendo das estupradas todas? O Congo, para mim, foi minha missão mais difícil. Antes de ir, eu ganhei um livro de presente que se chamava Silence on meurt. Mais ou menos uma tradução seria Silêncio, Estamos Morrendo, onde era um livro só de testemunhos reais, de 2004, onde as pessoas iam sendo massacradas com requinte de crueldades. E cada capítulo do livro me doía visceralmente, porque eram histórias muito curtas, mas histórias contadas pela própria pessoa que sofreu ou um massacre da família em massa, ou que sofreu violações em massa. E eu lembro que eu estava dentro do avião, e um avião, no Congo não existe voo direto, então são aviões pinga-pinga que vão parando em várias cidades. E esse avião parou umas 4 ou 5 vezes. E cada vez que ele parava, casualmente eu estava num capítulo que era daquela região. Realmente era casualmente, porque era a rota do avião. E eu lembro que quando eu desci em Iziro, que era a minha última cidade, a cidade onde eu iria pegar o carro para ir mesmo para a floresta, contava a história de Iziro e dos massacres daquele lugar. E eu lembro que eu entrei no carro com muito medo. E eu tinha medo de tudo. Eu olhava para a janela, qualquer barulho me assustava. Mas você não vai sem medo, né? Você vai apesar deles. E o medo durou as 24 horas de cada dia. Do dia que eu coloquei o meu pé dentro do avião até o dia que eu voltei para casa. E quando eu voltei para casa, a dor não parou. Porque eu ficava pensando que eu não dei conta de segurar muito tempo. Eu fiquei 1 mês e meio, 2 meses, que era o tempo previsto para a minha missão. Mas eu sabia que eu tinha ido embora sem dar conta de todo, ou pelo menos uma boa parte do sofrimento daquele lugar. E foi muito ruim voltar com isso tudo. Todas as estupradas falavam com você como? A maioria das pessoas falava Lingala, Bangalá ou Swahili, que são línguas oficiais, línguas congolesas, se não me engano são 11 línguas oficiais. Todas achavam ruim de terem sido estupradas? Todas achavam. Ninguém achava útil? Não, e era de uma dor... Era uma dor muito triste, porque ser estuprada neste local, nessa localidade, nesta região, significa não poder mais se casar, significa não poder mais ter a guarda dos seus próprios filhos, significa não poder estudar, se for uma criança, significa não poder mais ficar casada, se for uma mulher casada. E você ficou pouco tempo lá? Se para você 2 meses sem dormir, comendo pouco, com muito medo, 24 horas é pouco, eu fiquei pouco. Mas e ajudou em quê? Eu tenho para mim uma tranquilidade de que eu dei conta do sofrimento das mulheres que eu encontrei, eu não dei conta da totalidade, mas me dei conta de até onde eu me propunha a fazer, que é amenizar um pouco o sofrimento e dar condições, um leque mesmo de possibilidades de poder escolher. Quando você está num nível de sofrimento muito grande, onde todo o seu entorno de alguma forma te condena ou te massacra, que é o caso dessas mulheres violentadas, você precisa de ter alguém que escute a sua história, te compreenda e te ajude
a seguir alguma trajetória. E esse era o meu papel nesse lugar. Um dos meus papéis, por exemplo, era de falar com os líderes religiosos, que essa é uma grande vantagem de não ter uma só religião. Você tem a possibilidade de dialogar com respeito, com cuidado e sabendo que para aquelas pessoas aquela religião também é importante. Então teve um dos casos que eu entrei dentro da mesquita dos muçulmanos, sendo a primeira mulher que entrava dentro do circuito dos homens. E eu lembro que a mulher não tem o direito a sentar no mesmo lugar e nem de fazer parte do culto dentro do espaço. E foi a primeira vez que eles deixaram uma mulher branca entrar dentro do espaço e conversar com os homens, falando da importância de acolher aquela mulher e do porquê que o ser estuprado não era ser suja, não era sentir prazer com aquilo e não precisava a mulher se retirar da casa. Isso não é mágica. Na fronteira da Tunísia com a Líbia, claro, você entrou na Tunísia com um Flaubert debaixo do braço para ver o que ele tinha escrito de tão maravilhoso da Tunísia. Bom, fala alguma coisa você na fronteira da Líbia com a Tunísia. Essa foi uma missão muito rica para mim, porque eu estava num campo de refugiados que chamava Campo de Xuxa. E esse Campo de Xuxa tinha 17 mil refugiados. E desses 17 mil, só 100 deles eram mulheres ou crianças. Então você pode imaginar um campo de refugiados praticamente só de homens, onde acredita-se que 80%, 90% desses homens foram gravemente violentados. Então, seja violência sexual contra homem, seja violência de tortura. Então, muitos homens com tortura muito, muito grave mesmo, principalmente nos órgãos sexuais. E boa parte desses homens não via mulheres há muito tempo, porque estava na prisão líbia durante muito tempo. Eles olhavam todo dia na porta da barraca, olhavam e saíam, olhavam e saíam. E eu pedi para o tradutor perguntar para eles, né, o que trazia eles até a barraca e o que a gente podia ajudar. E o tradutor riu e ele disse, acho melhor eu não traduzir. Eu falei, não, mas eu quero que você traduza. Ele, na verdade, eles só querem ver o rosto de uma mulher. Como assim? Não, eles estão contando que fazem muitos meses, alguns anos, que como eles estavam num contexto onde elas usavam muito a burca, eles não viam o rosto de uma mulher. E eles queriam ver o rosto de uma mulher. Isso para eles... Você não foi lá e disse, vocês não querem ver nada mais além do rosto? Não. Você não chegou a isso. Você não chega a esse grau de brincadeira Essa num campo não é uma com ONG 17... sem fronteiras, então. É uma ONG até certo ponto. Se você tivesse coragem de ser mulher num campo com 17 mil homens e fazer essa pergunta... Eu acho que você já respondeu, mas eu vou perguntar mesmo assim. O que as vítimas de um terremoto, de um conflito étnico ou de um estupro pedem a uma psicóloga estrangeira que nem fala a língua deles? Normalmente a frase é sempre a mesma. Me ajuda a esquecer. Em algumas eles complementam. Branca, me ajuda a esquecer. Como se a gente tivesse essa possibilidade. Infelizmente, eu não dou conta de fazer transplante de almas e nem amenizador de pensamento, que no meu ponto de vista é a pior dor que tem, porque não existe medicação que você tome que ajude a tranquilizar a dor de um pensamento. Então, a minha resposta também é basicamente a mesma. Débora Noal, você voltaria de novo em todos os lugares para saber se adiantou alguma coisa? Eu voltaria. Essa foi uma pergunta que eu me fiz na minha terceira missão. Na minha segunda missão, que foi o Congo, eu saí tão doída e tão sofrida que eu pensei para mim mesma, eu não quero voltar nunca mais nesse lugar. E um ano depois surgiu o convite de voltar no Congo, na mesma região. E eu fui para que eu não ficasse com essa dúvida a vida inteira. Será que eu daria conta de suportar esse sofrimento todo de novo? E um ano depois eu percebi que esse sofrimento não era mais o mesmo. O que os Médicos Sem Fronteiras fazem neste país chamado Brasil? A gente trabalhou aqui durante muito tempo em contextos diferenciados. A organização chegou aqui em 1991 para cuidar dos índios na Amazônia, num contexto onde ainda não tinha toda uma estrutura governamental que desse apoio para essa saúde da população indígena. O que há de pior? No Brasil? Para vocês. Do Médicos Sem Fronteiras. Os primeiros momentos pós um desastre natural no Brasil. A gente tem trabalhado em todos esses últimos desastres naturais aqui no Brasil, que esse tem sido o nosso foco aqui hoje. Os desastres naturais, o cuidado direto e o que a gente chama de
qualificação das pessoas que estão naquele local para o atendimento. Então, são pessoas que trabalham dentro do Sistema Único de Saúde e que a gente ajuda a qualificar o trabalho rapidamente. Então, são treinamentos muito rápidos durante um pós-catástrofe. Você se considera uma pessoa feliz, já sabendo que a felicidade é uma ideia velha? Eu não sei se é uma ideia velha, talvez a felicidade seja uma ideia utópica. Eu gosto, eu sou uma pessoa super utópica e eu acho que a utopia ela é necessária. Você é casada? Sou. Dostoiévski diz que o casamento é a morte de qualquer alma. Fale sobre isso. Eu não sei, foi o Dostoiévski que falou, não fui eu não, Mas ele também diz que o mais importante não é o amor, o mais importante é a gentileza. Nisso eu estou de acordo com ele, mas eu não acho que é o fim. Não acho. Eu já casei 2 vezes com essa mesma pessoa, antes e depois. O homem é uma experiência que deu certo? Ou só vai dar certo daqui a 10 mil anos? Eu acho que ele dá certo e dá errado todo dia. Eu acho que depende de que homem você está olhando. Eu tenho muita dificuldade de falar de uma forma genérica, universal. Quanto mais mundo ou pedaço de mundo eu conheço, e mais pessoas eu conheço, menos eu consigo generalizar. Porque eu tenho conhecido cada canto de mundo que nunca me permitiria falar de humanidade como um todo ou de mundo globalizado. Sempre que alguém me diz, você acha que o mundo está globalizado? Eu falo, que mundo? Qual mundo você está me perguntando? O mundo não está globalizado. Esse é seu primeiro casamento? É a 2ª vez com a mesma pessoa. Foi um erro e um acerto? Tudo bem. Quem causou maior mal ao mundo? Os terremotos, os estupros, os conflitos étnicos, a religião ou os bancos? Eu acho que cada um deles tem o seu grau de maldade, de perversidade, de ensinamento também. Eu acho que você consegue aprender de várias formas, inclusive depois de um grande terremoto, depois de uma grande catástrofe, depois de abrir uma conta no banco. Eu acho que você consegue aprender de várias formas. Basta saber que aprendizado você está disponível para que momento. Você é bonita. Você tem uma boca bonita, uns olhos bonitos, cabelo bonito. E é uma mulher que a gente acredita que já foi muito assediada nessas suas missões do exterior. Foi possível isso? Foi possível o quê? Sobreviver às missões? Ser assediada? Com certeza. Primeiro, você não precisa ser bonita, até porque beleza, ela é muito cultural. Eu não sou bonita, por exemplo, para os congoleses. Eu não tenho um nível de massa corporal, não tenho os dentes da frente separados, não tenho tranças no cabelo e um cabelo longo, não tenho um cabelo encaracolado. Isso é beleza naquele lugar. E os homens te olhavam como? Como um pedaço de carne em algumas vezes, outras vezes como uma mulher branca assexuada, porque branco normalmente não tem sexo, tanto que é possível que eu use calça. Débora Noal, qual foi a maior transgressão que você praticou na sua vida? Uma transgressão que eu fiz, por exemplo, a gente teve uma criança em Massissi, numa cidade que chamava Massissi, e uma menina de mais ou menos 2 anos de idade era filha de uma mulher considerada uma mulher livre. Para nós brasileiros, mulher livre é uma puta. Um termo bom, mas lá era uma prostituta. E essa mulher, ela foi espancada pelo seu companheiro, espancada de uma forma muito grave. E ela chegou no hospital em coma com esta criança de 2 anos. E essa criança de 2 anos viu a cena do homem espancando a mulher, levando para o hospital e abandonando as duas. Essa criança, ela acompanhou essa mãe por mais de 15 dias dentro do hospital, sendo a única cuidadora, uma criança de 2 anos que cuida uma mãe em estado de coma, num lugar onde não existe UTI. Existe um espaço de cuidado, um centro de tratamento, mas não uma UTI. A gente não tem a permissão de pegar essas crianças e levar para casa ou de cuidar. E eu sabia dessas regras, eu sei dessas regras, mas uma coisa é o que você sabe, outra coisa é o que você sente. E eu levei essa criança para casa, era uma criança de 2 anos, e eu levei ela para a nossa base e passei o dia com ela. Eu senti vontade de fazer com que ela sentisse afeto, com que ela sentisse cuidado, com que ela se sentisse protegida em algum momento, sendo que provavelmente ela tem 2 anos de uma existência
muito... E a transgressão foi qual? Foi ter levado ela para casa sabendo da interdição, isso é grave dentro das... Não foi largá-la? Não foi largá-la. Isso não seria uma transgressão, isso seria para mim uma perversidade. E eu levei ela para casa e eu fiquei um tempo com ela e levei ela para almoçar. E todo mundo almoçou, gostou, mas eu sentia no olhar das pessoas a condenação dessa transgressão. Eu diria que a bondade é uma tentação irresistível, como diz o Brecht nas suas peças. Isso é mais bondade do que transgressão. Você acha? Qualquer pessoa que saiba a diferença entre Paulo Coelho e Shakespeare sabe. Bom, você costuma mentir? Como todas as pessoas, em alguns momentos. Você sente alguma emoção cívica por ser brasileira? Não, eu sinto um contentamento bem grande por ser humano, isso eu sinto. Um prazer que para mim é bem difícil de explicar. Mas eu não tenho um apego por um território, seja um estado, seja um país, seja um continente. Eu acho legal, eu acho privilegiado ter nascido neste local, porque me dá a possibilidade de viver com a iniquidade desde muito pequena e me dá a possibilidade de refletir coisas que talvez se eu vivesse só numa África subsaariana ou só numa Europa, eu não teria condições de perceber. Mas eu percebo porque eu quero perceber, nem todo mundo percebe. Débora Noal. O que é a vida? Que a vida é um grande mosaico, é como um grande mosaico, é feito de vários fragmentos. Alguns que servem para pouca coisa e outros que te fazem ver a vida com uma outra cor. Cada um desses mosaicos te dá uma cor diferente. E para mim a vida é isso, esse mosaico colorido, fragmentado, cheio de estilhaços e que podem ser pedaços de coisas que não servem mais para nada, mas que você pode fazer grandes mosaicos com isso. Ser feliz o tempo todo, eu não acho que dá. Mas eu acho que a vida é isso, é essa busca, é essa trajetória, é ter um foco. E o foco para mim é me sentir viva. Débora, o que é a vida? Não tá bom para você essa resposta, não? Dos fragmentos? Para mim tá ótimo. Tá bom. Então levanta e dá um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Mas pode ser verdadeiro, né?